não para provar que Deus é duro de coração, mas para provar que Ele é justo, que da mesma forma que Ele castiga, Ele também cura, Ele salva, Ele tem misericórdia. O livro do profeta Joel é pequeno, mas é um livro que mostra a indignidade de Deus sobre o povo que estava se idolatrando e desviando dos caminhos do Senhor. Capítulo de número 2 de Joel, que nós vamos ler, que também nós precisamos aprender. Tudo que está escrito aqui é para que nós nos moldamos o nosso caráter, para que seja para nós um exemplo de que aquele que serve a Deus com sinceridade e com justiça, ele tem intimidade com Deus. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 2 do profeta Joel, está escrito assim: tocai a trompeta em Sião, e clama em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas e densas trevas, como a alva espalha sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele o fogo consome, atrás dele o machão abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm, saltando sobre os cumes dos montes, com o ruído de chama de fogo, que consome a bragama como um novo poderoso, posto ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros. Marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão. Marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, e o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, fazei isto com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Aleluias. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Deus, sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Glória a Deus.
O Deus, aquele que criou os céus e a terra. Aleluia. Aquele que levou cativo o teu povo, mas também que curou e sarou a tua terra. Santo és, Senhor. Sabemos que a tua misericórdia, Senhor, ela vem de geração em geração. Mas também sabemos que o castigo, que a ira do Senhor prevalece, mas a tua bondade e a tua justiça, ela nunca se acaba. Glória a Deus. Por isso, ó Deus, nós não somos consumidos. Por isso não somos consumidos, Senhor, por causa da tua bondade e por causa da tua misericórdia. Glória a Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, aplica esta palavra ao nosso coração, para que nós possamos encher, Pai, do teu conhecimento, da tua bondade e da tua justiça. Em nome de Jesus, ó Deus, enche esta igreja nesta noite com a tua glória, papai, com a tua libertação, com o teu conhecimento, com a tua luz, e que quebra todas as barreiras, Pai, todas aquelas, ó Deus, aquelas dificuldades, aquelas dúvidas do nosso coração, venha cair por terra em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós temos a mensagem, um alerta de Deus ao povo de Israel, dizendo: tocai a trombeta. Tocar a trombeta significa alerta o povo, coloca o povo em posição de combate. No passado, em Israel, muito lá no início, já havia os toques de trombeta. No começo não era uma trombeta feita de metal, mas havia trombetas feitas de chifres de animais, a qual eles chamam de shofar. E assim Israel recebia os sinais de alerta. Ou era para anunciar as bênçãos do Senhor, ou era para anunciar a indignação do Senhor. O sinal da trombeta é um sinal: se posicione, aguarde, porque o Senhor falará ao teu povo. Amém? Amém. Então a trombeta era tocada para esse fim, para esse momento, era o toque da trombeta. E em Israel até hoje ainda tem. Hoje já se inovou, são sirenes, né? Sirenes elétricas, que ela soa por todo Israel, principalmente em Jerusalém, como um aviso, né? Aviso de ataques de guerra, avisos de qualquer tipo de alerta, né? Então são soadas as sirenes. Muitas capitais também usam esses métodos para chamar a atenção do povo, para se posicionar para catástrofes de chuva, de eventos naturais, né? Então, assim, o toque da trombeta, ele é algo divino, ensinado por Deus. Quando nós ouvimos Jesus dizer lá no Evangelho que a trombeta será tocada, em Apocalipse fala também da trombeta, que são 7 trombetas que serão tocadas no dia do juízo. Então a trombeta, ela é para que nós nos alertamos. E se nós pensarmos bem, a nossa igreja, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, que são os templos que nós abrimos, que nós cuidamos, todos os domingos nós estamos tocando a trombeta. Cada culto que nós celebramos, estamos tocando a trombeta e anunciando a volta de Cristo. Glória a Deus.
E muitos dormem sem ouvir o toque da trombeta. Nesse momento, igrejas e mais igrejas por todo o país, ou todas as nações que seguem o mesmo contexto, estão tocando a trombeta, estão anunciando, estão falando da palavra de Deus, e muitas pessoas estão em casa, assistindo TV, outros na rua, celebrando aquilo que agrada a carne, e não estão ouvindo o toque da trombeta. Por isso a palavra do Senhor diz que no dia do juízo acontecerá que se tiver dois assentados, um pode subir e outro não. Jesus. No dia do juízo pode estar dois numa casa, um pode subir e outro ficar. No dia do juízo, um casal pode estar dormindo na mesma cama e acordar com o sol. Ou seja, quem disse isso é quem confirma, é o próprio Jesus. Então nós temos que ficar atento à trombeta de Deus, porque todo o tempo o Senhor está tocando a trombeta para aquele que conhece a sua palavra. Porque nós sabemos que cada momento que Deus nos repreende de alguma forma é um toque de trombeta, para que nós nos posicionamos como soldados. Porque a Bíblia chama Deus de general de guerra, de Senhor dos exércitos, e nós somos os soldados. Precisamos estar posicionados e ouvir atentamente o toque da trombeta que o nosso general irá tocar. Glória a Deus. Aleluia. E como eu disse na abertura, no começo do livro de Joel, aqui no versículo 4, queria que a Mariana colocasse para nós o versículo 4 aí, do primeiro capítulo de Joel. Foi quando Deus lançou as pragas sobre Israel, foi quando Deus repreendeu o povo com a retirada de todos os alimentos, de todos os bens, e Ele faz um alerta ao povo, para que eles lembrassem que isso aqui aconteceu. O que ficou do lagarto, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Se você prestar bem atenção, aqui são 4 pragas: o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta. São 4, né? Presta bem atenção, são 4 pragas que Deus enviou naquele tempo. E nós conhecemos algumas dessas pragas. E naquele tempo, a palavra diz que toda a lavoura foi destruída. O povo ficou sem ter o que comer. Até os sacerdotes sofreram as consequências, porque era através dos dízimos e das ofertas levadas ao templo que os obreiros comiam. Os sacerdotes, os levitas, todos os obreiros do templo sobreviviam através das ofertas em alimentos. E nós vimos aqui no versículo 10 a 12 do capítulo 1. Coloca para nós o versículo 10, Mariana, até o 12, para a gente ler. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou.
Envergonhai-vos, lavradores, e gemei, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu, ou seja, a colheita toda acabou. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Ou seja, como haveria alegria? Como? Se não havia comida, se não havia como alimentar, se a terra não produzia, se o que produzia os insetos comiam. Aí você pensa assim, a pessoa que não conhece a palavra vai pensar assim, mas Deus faria isso? Deus faria isso com o seu povo? Deus castigaria seu povo, a sua criação, imagem e semelhança dele? A palavra do Senhor diz que como o pai castiga um filho, assim é o Senhor para aqueles que Ele ama. Amém? Então naquele tempo houve essa ira do Senhor sobre a terra, para que o povo voltasse a amar o Senhor do jeito que Ele quer que nós amamos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no capítulo 32 de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, Deuteronômio capítulo 32, presta bem atenção o que Deus diz. Veja agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saio, e ninguém há que possa escapar da minha mão. Glória a Deus, aleluia. Então Deus está revelando para nós que Ele é o topo do poder. Deus está deixando claro que Ele pode dar a vida, Ele pode tirar, Ele pode fazer e desfazer, porque Ele é Deus, e não há outro além dele. Não há outro além do Senhor. Outra coisa que nós precisamos entender, conforme eu disse na palavra de oferta, esta palavra que Deus está falando ao povo de Israel lá no início, quando ainda estavam no deserto, nós precisamos lembrar de tudo que Ele ensinou desde o começo, quando tirou o povo do Egito. E Deus, Ele quer que nós olhamos para Ele, olhamos para Ele e entendamos que somente por Ele, somente através dele, é que nós vamos ter sucesso, ter êxito e ter paz. Amém. Aí quando nós voltamos para os nossos pensamentos humanos, conforme eu disse na palavra de oferta e conforme está dizendo aqui no capítulo 1, que Ele enviou as pragas para destruir todas as lavouras, nós vamos lembrar de aquele momento que nós às vezes somos, vamos dizer, mesquinhos para com Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós lembramos de que Deus, Ele conduziu aquele povo pelo deserto por 40 anos, e a palavra diz que os sapatos não envelheceram, que as roupas não envelheceram. Aleluia. Então se eu hoje pensar, mas quem cuida da minha casa, quem protege a minha casa é o meu salário, quem protege os meus bens é o meu salário, então eu já estou tirando Deus de fora
e estou colocando o meu salário como um Deus. Esse é o meu Deus, Ele que resolve meus problemas. E quantas pessoas a gente ouve dizer: eu sem o meu dinheiro eu não sou nada. Eu já penso o contrário, que eu sem Deus é que não sou nada. Sem Deus eu não sou nada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós precisamos provar isso. Nós precisamos, o Senhor diz lá em Malaquias, dizendo: provai de mim. Ou seja, se eu servir a Deus com sinceridade, fazer tudo o que Ele manda, andar dentro da obediência de Deus, sem aquele interesse de falar assim: eu vou ofertar na casa de Deus para que Deus me dê um carro, eu vou passar a dizimar porque eu sei que quando eu dizimar as coisas vão mudar na minha casa, Deus vai renovar a saúde, vai renovar a minha situação financeira. Nós não podemos pensar dessa forma. Precisamos fazer aquilo que está nas Escrituras e aguardar a provisão de Deus, porque Ele sabe da nossa necessidade antes mesmo de nós falarmos com Ele. Aleluia. E quem disse isso foi o próprio Jesus. O Senhor sabe da nossa necessidade antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Ou seja, quando eu estou alinhado com Deus, obedecendo a Ele em todas as coisas, todas as vezes que eu clamar, todas as vezes que eu pedir, eu posso pedir na intimidade. Eu posso falar abertamente: Senhor, eu estou necessitado de uma bênção. Eu estou, Senhor, precisando de uma bênção sobre a minha saúde. Eu estou precisando de uma bênção sobre os meus celeiros da minha casa. Eu preciso que o Senhor repreenda o devorador na minha vida, que o Senhor repreenda o imirador, que o Senhor repreenda todos os insetos que estão comendo as minhas bênçãos. E Deus vai te ouvir. Ele vai ouvir. Eu já fiz prova com Deus e eu não tenho nem um pingo de arrependimento de tudo que eu fiz para o Senhor, e faço e vou continuar fazendo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que depois que eu passei a servir a Deus com sinceridade, a cumprir com o dízimo, com a oferta, a cumprir com aquilo que Ele determinou, assim como nós estamos aqui nesta noite cumprindo uma promessa, cumprindo um voto ao Senhor, assim como Jacó fez, lá no início da Bíblia, você vai ver o Jacó fazendo um voto a Deus, e Deus cuidou de Jacó, cuidou da sua família, por causa que Deus é fiel ao seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Ele é fiel à sua criação. Aleluia. Então nós não podemos temer a Deus, achar que Ele não vai nos socorrer, se nós estivermos devidamente alinhados com Ele. Não precisamos temer. No versículo 13 a 14, versículo 13 até o 14, ele está dizendo assim: olha, no capítulo 1 ainda, no capítulo 1, ele faz um alerta: cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros, goltai, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os
moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui confirma para nós que nós precisamos estar na igreja, cumprir o nosso voto com Deus, porque a palavra está dizendo: congregai e santificai na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Se nós voltarmos na história, lá no capítulo 7 de 2 Crônicas, o próprio Deus falando com Salomão: se eu fechar as comportas dos céus e enviar gafanhotos, enviar insetos e destruir as lavouras, é só vocês ir ao templo, orar, humilhar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, e eu sararei, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Não é isso? Então, da mesma forma que Deus fez aqui, Ele enviou as pragas, Ele destruiu as lavouras, mas agora Ele está dizendo o que devemos fazer para que Ele volte e tenha compaixão. Mas é preciso uma assembleia, um culto solene, um culto para a terra toda saber que Ele é Deus. Glória a Deus. Quando se fala de um culto solene, é um culto especial, é um culto que todos precisam saber. A solenidade ela tem que se tornar pública. Nós precisamos ser publicamente conhecidos como servos de Deus, para que Ele não se envergonhe de nós, porque Ele sabe que nós não envergonhamos dele. Quando nós prestamos um culto solene, é quando nós deixamos toda a terra saber que nós somos adoradores do nosso Deus. Este é um culto solene. Todos precisam saber que você é crente, que você é cristão. Você precisa exalar a sabedoria de Deus, precisa exalar o entendimento de Deus, precisa exalar a confiança que Deus te dá, a autoridade que Ele te dá. Porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós andamos paralelo a Ele, nossa palavra cria autoridade. Amém? Então a palavra está dizendo para nós, está nos deixando claramente que nós precisamos temer a Ele, para que Ele tenha misericórdia e compaixão de nós. Porque o nosso pecado, ele não é digno. Nós, pecadores, nós não somos dignos de receber do Senhor. Ele cuida de nós por causa da misericórdia e por causa do nosso temor a Ele. E a palavra diz ainda no capítulo 2, quando nós estávamos lendo, né? Versículo 11, também do 11 ao 14, ele está escrito assim: e o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem poderá suportar? Glória a Deus. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade. Espera só um pouquinho nesse aí, Mariana. Presta bem atenção no que Deus está dizendo. O povo de Israel naquele tempo, eles tinham o hábito de rasgar as vestes quando estavam envergonhados ou indignados, ou quando Deus humilhava a eles.
Mas o Senhor está dizendo: rasgue o vosso coração, muda o comportamento. Em vez de rasgar as vestes para demonstrar vergonha, rasgue o vosso coração. Rasgar o vosso coração é abrir o coração para Deus, para deixar Ele trabalhar. Como que Deus vai trabalhar no coração fechado? Adianta eu rasgar as minhas vestes e dizer: Senhor, tem misericórdia. Não, eu preciso de abrir o meu coração para o Senhor. Eu preciso de rasgar as vestes do meu coração, como está escrito lá no Apocalipse, que Jesus ensinou, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se o coração estiver fechado, como ele entra? Como o Espírito de Deus vai entrar em um coração fechado? Porque a palavra está confirmando para nós, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Ou seja, se Deus fosse apressado em irar, Ele ia cobrar de nós muito mais rápido o nosso erro. Às vezes nós erramos hoje e vamos receber um castigo lá na frente. Imagina se Deus fosse apressado em irar: errou aqui, paga ali. A palavra está dizendo que Ele é tardio em irar-se. Ainda bem, glória a Deus, né? E grande em benignidade, e se arrepende do mal. Esse arrependimento nós já falamos várias vezes aqui. Arrepender do mal significa Deus, Ele castiga, mas a vontade dele é de mudar o curso daquele castigo. Ou seja, basta que nós façamos como Ele pediu: rasgar o vosso coração, converter, né? Converter ao Senhor, e Ele é misericordioso em perdoar. Ou seja, esse arrependimento significa perdão. Deus, Ele se comove diante de um coração aquebrantado. Então Ele muda o curso. Aquele mal que Ele lançou sobre a vida, da nossa vida, Ele se retira, porque Ele não suporta ver a sua criação sofrendo. Mas se Ele não castigar, as pessoas não o valorizam. Se não houver castigo, não há terror. Amém? Versículo 14, Maria. Quem sabe, olha só, confirmando aí o que eu falei: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Só de ouvir isso a gente já fica encantado com Deus. Quem sabe você não vai voltar e olhar para mim e dizer: vou ter que perdoar esse irmão, eu vou ter que dar a ele uma bênção, porque ele não vai suportar tanto sofrimento, ele já se humilhou, ele já declarou para mim que ele me ama, então eu vou dar a ele uma oferta, uma bênção. Então Deus a todo momento está nos ofertando a sua bênção, em oferta de alimentos, em oferta de libação para o Senhor nosso Deus. Então nós precisamos entender que essa bênção, esta unção, que a libação nada mais é do que a unção, o óleo derramado sobre a cabeça, conforme está escrito na palavra, que a todo tempo tem que estar alva, ou seja, limpa as nossas vestes espirituais, e não falte o óleo sobre a nossa cabeça. Glória a Deus. Que não falte a libação, que não falte a oferta de Deus, que é a misericórdia. Então nós temos que ter essa certeza, que os momentos difíceis da nossa vida é Deus nos apertando, é Deus nos puxando. Venha para mim, volte para mim, que eu voltarei para vós. Rasgai os vossos corações, executai um culto solene, executar um culto perfeito para mim. Deus está pedindo coisa boa, porque Ele só nos dá coisa boa quando nós lançamos sobre Ele coisas boas. Eu faço tudo para contrariar Deus, eu aborreço Deus a todo momento. Daí a pouco eu vou ajoelhar,
diante de Deus, como? Ou eu ajoelho com arrependimento, com o coração aberto, e arrependo com sinceridade, para que Ele entenda a minha sinceridade, ou então não vou receber a bênção. Ah, mas Deus é ruim? Não, Ele é justo. Amém? Nós temos que ter essa convicção de que Deus, Ele nunca castiga sem antes avisar. Deus não castiga primeiro para depois dizer, castiguei por isso, não. Antes Ele avisa. Por isso a palavra está dizendo, no primeiro versículo do capítulo 2, Ele está dizendo, olha, tocai a trompeta em Sião, e clamai em alta voz, no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Ele não deu alerta? Não alertou? O dia do Senhor, o dia da ira do Senhor já vem e já está perto. Agora, depois que Ele lançou as pragas, depois que Ele oprimiu o povo, humilhou o povo, Ele chama o povo ao arrependimento. E lá no versículo 15 do capítulo 2, Ele volta a falar com o povo outra vez. Olha, outra vez. Agora Ele fala para tocar a trombeta diferente. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene. Aleluia. Primeiro Deus deu um alerta, avisando ao povo. Agora Ele está cobrando. Tocai de novo a trombeta e santificai o jejum, convocai uma assembleia, ou seja, junta o povo em adoração a mim, junta-se o povo e mostra a mim que estão arrependidos. Juntai o povo e preste um culto solene a mim, porque eu sou Deus, eu sou o único Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Glória a Deus. Conforme Ele disse lá em Deuteronômio: eu mato, eu faço beber, eu firo e eu saro, porque eu sou Deus. Então Ele está falando de novo: tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene. Ou seja, Deus quer algo de nós com sinceridade. Continuando no versículo 16, agora do capítulo 2, olha o que é que Deus vai dizer: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que Deus está dizendo para nós, se nós trazemos isso aqui para o dia de hoje, pensa bem, Deus quer a igreja completa. Deus não quer que nós colocamos dificuldade. Ele está dizendo: congregai as crianças e até os que mamam, levem para o culto todos, adorem a mim, sirvam a mim, celebrem a mim um culto de excelência, um culto de qualidade. Não coloquem dificuldades, saiam das suas casas e venham adorar o Senhor no meu templo. É isso que Deus está dizendo. Saia o noivo, saia a noiva, saia a criança, saia aquele que ainda mama, e vá ao templo, congregai e santificai, vá à congregação, ajuntai os anciãos e todas as crianças. Deus quer uma adoração perfeita, uma adoração completa, seja do menorzinho ao mais adulto. Deus quer ver adoração. Coloca 17, Goiânia.
Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor, entrem no alpendre e no altar e digam: poupa teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Misericórdia. Imagina o povo de Deus lamentando, o povo de Deus murmurando, o povo de Deus reclamando. O que o ímpio vai dizer? Onde está o seu Deus? Por isso o cristão precisa ter muito cuidado, muito zelo com o que diz, pelas ruas, pela onde ele colocar os pés. Ele tem que medir as palavras, porque o ímpio vai estar de olho. Presta bem atenção: os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? A adoração a Deus tem que ser sincera, tem que ser vigilante, para que nós não sejamos, como que diz, envergonhados, para que nós não sejamos envergonhados como crentes. Versículo 18. Então o Senhor, olha só, então aí agora o Senhor já começou a amolecer o coração. Então o Senhor se mostrou zeloso com a tua terra e compadeceu de seu povo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o nostro e o azeite, e dele sereis fartos. Glória a Deus, aleluia. E vos não entregareis mais ao opróbrio entre os gentios. Aleluias. Deus está revelando a sua bondade. Deus está revelando o quanto Ele é misericordioso. Aleluia, Jesus. Versículo 20, Mariana. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá e sua podridão, porque fez grandes coisas. Volta 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Aleluia, Senhor. Então agora o Senhor está mostrando ao povo que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso. Ele castiga, mas Ele também traz a exaltação. Glória a Deus, glória a Deus. 22, não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Glória a Deus. Aí a pessoa vai dizer: ah, mas Deus é cruel. Não, Deus é bom demais. Deus é a excelência de tudo. Deus é a excelência de tudo. Ele está dizendo: até para os animais do campo eles se alegrarão, porque as coisas mudarão, as coisas transformarão, os pastos vão ficar verdes, os animais vão pastar, vão ter pasto à vontade, ou seja, até os animais se alegrarão diante do Senhor. E isso é confirmado nos Salmos, Provérbios, partes da Bíblia fala e mostra que até os animais louvam ao Senhor. Glória a Deus, a criação. Até os animais louvam a Deus com a sua alegria, com a sua disposição notória de que os pastos estão bons. E muitas das vezes Deus nos dá uma vida boa e às vezes nós reclamamos. Somos pior às vezes do que a alegria dos animais diante de Deus. Continua para nós, no 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor,
vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serodia. Continua. E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de nostro e de azeite. Pode ir no 24. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, presta bem atenção, a locusta e o pulgão e a largata, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus está nos trazendo todas as dúvidas no nosso coração, Ele está nos tirando através desta palavra. Aleluia. Da mesma forma que Ele castigou, da mesma forma que Ele repreendeu, Ele agora abençoa, Ele tem misericórdia, Ele traz a bênção sobre o seu povo. Glória a Deus. Eu preciso de exaltar o nome do Senhor, preciso de louvar o Senhor com coração puro, com coração alegre, porque eu sei que todas as vezes que Ele me castigar é porque Ele me ama e Ele quer o meu bem. Todas as vezes que você ouvir o toque da trombeta, ouça o que o Senhor quer dizer. Ouça a trombeta de Deus, porque o dia que nós ouvimos o último toque da trombeta, nós teremos que estar prontos para ir ter com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Para encerrar, eu queria colocar Mateus 24, de 29 a 31, que esta trombeta será tocada para aquele que se arrependeu do pecado, aquele que viveu intensamente diante de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 29, Jesus diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Coloca o outro, Juliana. E Ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, olha a trombeta aí, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus para nós: fique atento à trombeta do Senhor, fique atento ao toque da trombeta. Aleluia. Deus está tocando a trombeta de alerta, mas a última trombeta será tocada assim. Os seus anjos, Jesus e seus anjos, com clamor de trombeta, com clamor de trombetas. Glória a Deus. A última trombeta é aquela que vai resgatar a sua igreja. Glória a Deus. Precisamos entender que ainda que essa vida aqui seja dura, seja às vezes um pouco apertada, mas aquele que resistir, que manter, serão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade a outra extremidade dos céus. Aleluia.
Senhor quer tocar a última trombeta, mas enquanto houver ainda a esperança na terra, quando Deus tiver esperança que o povo vai se converter, a última trombeta não vai ser tocada. A igreja de Cristo espera esse toque de trombeta, mas o ímpio, ele não crê. Mas aquele que crê, fique atento, ela pode soar a qualquer momento. Glória a Deus. A trombeta pode tocar a qualquer momento. Glória Na a igreja Deus. de Cristo Aleluia, aleluia, subirá aleluia. comigo. Aleluia. Glória a Deus. Coloque-se de pé nesta noite e vamos adorar o Senhor com a nossa oração de gratidão. Vamos adorar o Senhor com a nossa oração Aleluia. de adoração a Ele. Pai, excelentíssimo Deus dos exércitos, Oh, aleluia. Senhor de todos os senhores, Nós te adoramos, Pai. grandioso e poderoso Senhor, Glória a Deus. Santo e te ouvimos e estudamos a Tua palavra nesta noite, Papai, e sabemos que o Senhor é Deus que tem todo o poder. Sim. Tem poder para dar a vida, tem poder para tirar a vida, Aleluia. tem poder para curar, tem poder para abaixar o homem e exaltar o homem, tem poder para santificar o homem, tem poder para salvar o homem. Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, aguardamos, ó Pai, como noiva, conforme foi dito, ó Deus, na palavra de abertura, a noiva está aguardando a bússola, ó Pai, e nós dançamos diante de Ti, nós queremos dançar a valsa, nós queremos dançar a valsa da alegria, a valsa da salvação, porque o Senhor é Deus de promessa, é o Deus que cumpre, é o Deus que castiga, mas é o Deus que abençoa, é o Deus que castiga, mas é o Deus que cuida, é o Deus que castiga, mas é o Deus que restaura, é o Deus que castiga, mas também é o Deus que ama. Aleluia, Oh, meu Deus, em nome de Jesus, aplica, Senhor, esta palavra no nosso coração, em nome de Jesus. assim como a Tua palavra diz, para que nós não possamos rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração, para que o Espírito do Senhor habite e reine no nosso coração. Em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, Oh, aleluia, aleluia, aleluia. a Tua palavra diz que devemos contar essa história para os filhos dos nossos filhos, e assim por todas as gerações será contada a Tua história, Senhor. Que o Senhor castiga, mas o Senhor cuida. Que o Senhor castiga, mas o Senhor salva. Que o Senhor tira, mas o Senhor dá em dobro tudo aquilo que nós buscamos. Ó Senhor, em nome de Jesus. Oh meu Deus, sela este culto, Senhor. Sela este culto no nosso coração, Pai. Sela estas palavras no nosso coração, para que não possamos esquecer de tanta bondade, de tanta justiça, de tanta perfeição que há em Ti. Sem Ti, Pai, nada podemos fazer. Sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. E por isso a Tua igreja te espera, Senhor, ansiosamente o toque da trombeta. Aleluia, até Oh meu Deus, oh Senhor, a Tua igreja espera, Pai. Oh, aleluia. A tua igreja espera ansiosa o toque da trombeta. Em nome de Jesus, a Tua igreja está preparando para o dia do toque final. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esta palavra. Obrigado por cada vida aqui presente. E nos leva, Senhor, aos nossos lares, e que possamos estar com nossos ouvidos atentos ao toque da Sua trombeta, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida da santa e amada igreja do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
Louvado seja Deus. Só aquele que crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus.